Na última aula, estudamos o planejamento em saúde. É importante destacar que o planejamento não consiste apenas em um simples exercício de projeção de metas futuras, mas em uma ação estratégia da gestão pública que tem por objetivo reorientar os programas e os projetos governamentais de forma a ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação das políticas de saúde. Portanto, o planejamento está intrinsecamente relacionado à gestão do SUS. Para que as ações de planejamento possam contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do SUS, os entes federados devem se comprometer a realizar o monitoramento e a avaliação, visando a analisar os resultados alcançados e as estratégias empregadas. O monitoramento e a avaliação devem ser processos periódicos orientados pelas diretrizes, objetivos, metas e indicadores assumidos em cada esfera de gestão. O monitoramento se refere ao permanente e regular acompanhamento de metas e indicadores, que expressam as diretrizes e os objetivos da política de saúde formulada em um dado período, bem como a comparação destas metas e indicadores com o planejado. Já a avaliação é a apreciação dos resultados obtidos, resultando na emissão de um juízo de valor sobre os resultados das ações empreendidas a partir do planejado. A avaliação e o monitoramento não precisam ocorrer apenas em função desses relatórios. O monitoramento contínuo permite o reconhecimento de fragilidades e limites que não precisam aguardar a avaliação decorrente da elaboração dos relatórios, relatório anual de gestão e relatório detalhado do quadrimestre anterior, podendo disparar processos avaliativos que podem inclusive definir mudanças na execução das ações planejadas. Os indicadores são ferramentas centrais no monitoramento e avaliação. Na perspectiva do planejamento estratégico situacional, esse corresponde ao quarto momento do planejamento, o tático operacional, momento que ordena a avaliação da execução do que foi planejado e que, por sua vez, também possibilita a crítica ao que foi originalmente definido no plano, viabilizando atualizações e revisões sobre as ações implementadas ou as que serão implementadas. Indicadores são parâmetros qualitativos e quantitativos que possibilitam observar, a partir de mensurações ou descrições, a evolução dos aspectos que as ações e intervenções se propõem a qualificar, melhorar ou, no caso dos problemas, amenizar ou sanar. Os indicadores devem ser passíveis de observação periódica e contínua, sendo elementares ao processo de monitoramento e avaliação. Os indicadores podem ser trabalhados a partir das linhas de cuidado ou dos segmentos que compõem a secretaria. Uma planilha pode ser uma boa ferramenta para organizar o processo de monitoramento e avaliação. Um objetivo ou meta deve ter um indicador ou um conjunto de indicadores que possibilitem mensurar e acompanhar uma estrutura, um processo ou um resultado. É sempre importante os indicadores estarem, sempre que possível, vinculados aos dados passíveis de observação nos sistemas de informação oficiais. Os dados de má qualidade induzem a má gestão de recursos e podem gerar iniquidades. Portanto, deve-se ter especial atenção na qualidade dos dados que subsidiam o planejamento que direciona a gestão do SUS. Na perspectiva de integração entre os sistemas de informação, gestores e profissionais de saúde devem reconhecer a informação como elemento estratégico para a gestão e principalmente para o cuidado, discutindo a importância do uso e da disseminação das informações para o planejamento, a execução e a avaliação das atividades inerentes ao setor saúde e, especialmente, a influência sobre as condições de vida da população. Falando em indicadores de condições de vida da população, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis, tais como as doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias crônicas e diabetes, são a maior causa de morte em todo o mundo. Esse cenário poderia ser amplamente evitado, uma vez que essas doenças estão ligadas a fatores de risco comportamentais
que são comuns entre si e passíveis de prevenção, principalmente relacionados ao uso de tabaco, a alimentação não saudável, a inatividade física e o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Nesse contexto, monitorá-las, bem como seus principais fatores de risco, fornece subsídios para a identificação de grupos de risco, assim como o planejamento de políticas públicas de saúde para o enfrentamento desses agravos. Em abril de 2020, o Ministério da Saúde divulgou que o excesso de peso já é uma realidade para mais de 50% da população adulta residente nas capitais brasileiras e Distrito Federal, sendo que, entre esses, mais de 20% são obesos. No Brasil, de acordo com os dados apresentados, o excesso de peso cresceu 30% e a obesidade 72%, considerando-se 14 anos de monitoramento. Esses dados reforçam a necessidade de medidas mais assertivas no enfrentamento dessas condições. Seus resultados fornecem base para o monitoramento de metas nacionais, além de subsidiar gestores em âmbito nacional, no planejamento e na avaliação de políticas públicas voltadas à promoção de saúde da população. A prevalência de excesso de peso aumentou, considerando o período 2006 a 2019, passou de 42,6% em 2006 para 55,4% em 2019. Em 2019, o percentual de excesso de peso entre homens foi de 57,1% e, entre mulheres, 53,9%. A prevalência de excesso de peso tende a aumentar com a idade. Para os jovens de 18 a 24 anos, a prevalência foi de 30,1% e entre adultos com 65 anos e mais, 59,8%. E tende a diminuir com a escolaridade. Para as pessoas com até 8 anos de escolaridade, a prevalência foi de 61% e entre aqueles com 12 anos ou mais, 52,2%. Já a prevalência de obesidade aumentou 72% desde o início do monitoramento, passando de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. Em 2019, a prevalência de obesidade entre mulheres foi de 21%, e entre homens, 19,5%. A prevalência de obesidade também tende a aumentar com a idade. Para os jovens de 18 a 24 anos, foi de 8,7%, e entre os adultos com 65 anos e mais, 20,9%, e a diminuir com a escolaridade. Para as pessoas com até 8 anos de escolaridade, a prevalência foi de 24,2%, e, entre aqueles com 12 anos ou mais, 17,2%. Diante desse cenário, fica evidente a importância de que as equipes de atenção básica participem ativamente do planejamento, sendo fundamental que haja o diálogo entre profissionais e gestores de saúde, objetivando as melhores escolhas para a organização da vigilância alimentar e nutricional, e considerando os diferentes espaços para a oferta desse cuidado. A vigilância em saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, para a organização e a execução de práticas mais adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes, devendo estar inserida no cotidiano das equipes de atenção básica. A vigilância alimentar e nutricional é parte da vigilância em saúde e foi instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, em seu artigo 6º. A vigilância alimentar e nutricional se insere nessa perspectiva, tendo em vista a estreita relação entre a segurança alimentar e nutricional e as condições de saúde de sujeitos ou populações. Como um componente da vigilância em saúde, a vigilância alimentar e nutricional possibilita a descrição contínua e a predição de tendências da alimentação e nutrição da população e seus fatores determinantes.
O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional tem por objetivo realizar a gestão das informações de vigilância alimentar e nutricional. Trata-se de uma ferramenta para o monitoramento da situação alimentar e nutricional e de apoio aos profissionais de saúde para o diagnóstico local das condições e agravos alimentares e nutricionais, identificando fatores de risco ou proteção para as condições de saúde da população atendida nos serviços de atenção básica no Brasil. Nessas imagens você confere a página de entrada do site do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Nesse site vocês encontram a ficha de cadastro e acompanhamento nutricional. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional está disponível para o registro e a disseminação de informações acerca da avaliação antropométrica e de consumo alimentar da população atendida na atenção básica, seja esta criança, adolescente, adulta, idosa ou gestante, independente do sexo, raça e cor, escolaridade ou pertencente a algum povo ou comunidade tradicional. As informações produzidas a partir das práticas de vigilância em saúde acerca de alimentação e nutrição subsidiam os profissionais e os gestores no aprimoramento e na definição de ferramentas e dispositivos de gestão do cuidado. Para a reorganização das práticas de saúde no âmbito da atenção básica, visando a integralidade da atenção, é fundamental que a equipe conheça os problemas e necessidades em saúde da população do seu território, assim como os possíveis aspectos promotores de sua saúde. Dessa forma, a utilização desse conhecimento contribui para a organização de seu processo de trabalho. A vigilância alimentar e nutricional subsidia a elaboração de estratégias de prevenção e de tratamento dos agravos e o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e de segurança alimentar e nutricional. Em síntese, a vigilância alimentar e nutricional, como componente da vigilância em saúde e potencializada nas ações de atenção básica, tem o papel fundamental de apoiar gestores e profissionais de saúde no processo de organização e avaliação da atenção nutricional, permitindo que sejam definidas prioridades com base no acompanhamento de indicadores de alimentação e nutrição da população assistida. Portanto, a vigilância é uma atitude primordial para a avaliação, planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, subsidiando as ações em âmbito individual, familiar e comunitário, sendo parte fundamental do processo de desenvolvimento de políticas públicas. Nesse contexto, são destacados como imprescindíveis o fortalecimento e a institucionalização da área e das ações de alimentação e nutrição no interior do SUS. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição constitui-se uma resposta oportuna e específica do SUS para reorganizar, qualificar e aperfeiçoar suas ações para o enfrentamento da complexidade da situação alimentar e nutricional da população brasileira, ao tempo em que promove a alimentação adequada e saudável e a atenção nutricional para todas as fases do curso da vida. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição tem como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. As diretrizes que integram essa política indicam as linhas de ações para o alcance do seu propósito, capazes de modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população. São consolidadas em organização da atenção nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional, gestão das ações de alimentação e nutrição, participação e controle social, qualificação da força de trabalho, controle e regulação dos alimentos, pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição, cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Responsabilidades institucionais. Em observância aos princípios do SUS, os gestores de saúde nas 3 esferas, de forma articulada e dando cumprimento às suas atribuições comuns e específicas,
devem atuar no sentido de viabilizar o alcance do propósito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Algumas responsabilidades institucionais por esfera de gestão são responsabilidades do Ministério da Saúde, responsabilidades das Secretarias Estaduais de Saúde e responsabilidades das Secretarias Municipais de Saúde. Na apostila deste módulo, você confere de forma detalhada quais são as responsabilidades de cada uma dessas esferas. Nesta apostila, você também encontrará a bibliografia utilizada para a produção de todas essas aulas. Acesse na sua sala virtual o link para o PDF deste material de leitura. A pactuação entre as esferas de governo para a efetivação da PNAM deve respeitar todos os preceitos e instâncias praticados no SUS, para que suas ações possam ser assumidas e incorporadas pelos gestores das 3 esferas de governo no contexto da rede de atenção à saúde e, com isso, consolidarem-se em todo o território nacional. As estruturas gerenciais devem possibilitar a construção de estratégias capazes de elaborar e concretizar processos, procedimentos e fluxos de gestão, em consonância com as suas realidades organizacionais e que promovam a formulação, a implementação e o monitoramento das suas ações de alimentação e nutrição. O aperfeiçoamento dos processos de planejamento e avaliação das ações deve ser estimulado para subsidiar a pactuação e a incorporação das ações de alimentação e nutrição nos instrumentos de gestão. O objetivo é verificar a repercussão dessa política na saúde e na qualidade de vida da população. A fim de apoiar a implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o Ministério da Saúde realiza repasse do incentivo financeiro para a estruturação e implementação das ações de alimentação e nutrição, com periodicidade de repasse anual, cujos valores são relativos ao porte populacional e se destina prioritariamente à organização da atenção nutricional, em especial no âmbito da atenção básica, além de apoiar na estruturação e qualificação das ações de alimentação e nutrição no SUS, integrando um rol de ações estratégicas do setor saúde para a promoção da segurança alimentar e nutricional e garantia do direito humano à alimentação adequada. Reforça-se aqui a importância de que os programas e ações de promoção da saúde e alimentação e nutrição, sob a coordenação do município, estejam contemplados nos instrumentos de planejamento do SUS, tais como o Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde. Além disso, é importante que haja prestação de contas sobre a sua execução, cobertura e alcance descritas no relatório anual de gestão. É fundamental que os gestores de saúde estejam envolvidos em todas essas etapas da Agenda de Alimentação e Nutrição para a consolidação de compromissos pactuados. Há uma diversidade de publicações elaboradas pelo Ministério da Saúde que subsidia o gestor municipal na qualificação das ações de alimentação e nutrição. Confira o arquivo digital de cada uma dessas publicações na sua sala virtual.